RCP Notícias. Vamos então para as notícias no primeiro jornal, a abrir os títulos desta edição. O Presidente da República define programa para a preservação do património cultural de África. Está a promover na capital da Guiné Equatorial um encontro ainda este ano de peritos africanos na área da cultura. O Brasil continua determinado em estabelecer uma relação privilegiada com o continente africano, uma forma de aproveitar as oportunidades que se abrem a nível bilateral como regional. Declarações do presidente Lula da Silva na conferência de imprensa depois de ter participado na cimeira da União Africana. As listas dos candidatos do MPD às próximas eleições autárquicas só vão ser divulgadas depois da reunião da Comissão Política que tem lugar ainda esta semana. O PICV definiu já as linhas gerais do perfil dos candidatos, mas a decisão vai ser tomada na reunião da Comissão Política em data desconhecida. Cabo Verde inicia hoje um workshop que visa dar corpo ao plano de ação da terceira fase Horizonte 2026 do Programa para a Governação Económica, reforço dos sistemas de gestão das finanças públicas e fiscalização orçamental. Lixo em obras de arte é o objeto da primeira oficina de arte de Corações. Começa hoje na cidade da Praia, uma iniciativa da primeira-dama Débora Catiza Carvalho. Ayrton Cosolino é o grande vencedor em masculinos da primeira etapa do Circuito Mundial de Kitesurf, que terminou ontem na Ilha do Sal. Conhecidos os destaques, o desenvolvimento destas e de outras notícias para acompanhar já de seguida numa edição do Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Votos renovados do bom dia, gratos pela preferência que nos dá. O governo israelita estabelece o início do Ramadão, 10 de março, para uma invasão à cidade de Rafah, nas imediações, na fronteira com o Egito, caso os reféns israelitas detidos em Gaza não sejam libertados pelo Hamas. O governo israelita já reagiu às declarações do presidente brasileiro Lula da Silva, que compara a invasão israelita à faixa de Gaza a um genocídio, comparando a ofensiva ao extermínio dos judeus pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. A capital da Guiné Equatorial acolhe ainda este ano um encontro de peritos africanos na área de cultura. É um dos pontos do programa do Presidente da República enquanto champion, guardião da preservação do património natural e cultural de África. José Maria Neves, que deve chegar ainda hoje a Cabo Verde, revela em entrevista ao Primeiro Jornal que o encontro dos peritos africanos em Malabo conta com o apoio do Unesco e da Comissária da União Africana para a Cultura, além do Presidente Obiang, agora vice-champion de José Maria Neves para o património natural e cultural de África. A África é um continente dos mais ricos em termos de património cultural e temos de poder dar maior visibilidade a esse património e por isso temos de fazer um trabalho árduo de preservação de toda a riqueza patrimonial que no domínio cultural existe em África. E, portanto, também com a União Africana discutimos todas essas questões e vamos ter, com certeza, uma agenda interessante para os próximos anos. O presidente do Quênia também está confirmado como vice-champion para o património natural e cultural de África. William Ruto agora coordena a reforma da União Africana em substituição do presidente do Ruanda. Paul Kagame colocou o dedo na ferida e colocou as questões essenciais. Primeiramente, a questão da divisão do trabalho entre a União, as organizações subregionais e os Estados. Mais de 93% das decisões da União Africana não são implementadas porque há uma enorme difusão de responsabilidades
entre os diferentes níveis da organização. Por outro lado, há também toda a problemática das outras organizações da União Africana, como o Parlamento e outras agências, com grandes debilidades em termos de funcionamento. Uma das metas sobre a mesa é a efetiva implementação das decisões tomadas pela União Africana. E permitir que as reformas sejam feitas também a nível subregional e a nível dos diferentes Estados, para termos instituições inclusivas capazes de garantir a resolução dos problemas e fazer face às reivindicações e aos desafios dos africanos. Qual é o caderno de encargos entregue ao presidente queniano? Essencialmente para garantir a continuidade do processo de reforma. O presidente queniano está muito comprometido nas reformas, falamos um pouco sobre essa questão e há também toda a disponibilidade da nossa parte no sentido de contribuir com ideias, com propostas para acelerarmos o passo no domínio da reforma de todo o sistema de governança da União Africana. Outro traço que deve constar da agenda da reforma é a concretização da Carta da União Africana no que se refere aos poderes do presidente da Cimeira, do presidente da Comissão, dos comissários e das agências especializadas da União Africana. O Brasil continua determinado em estabelecer uma relação privilegiada com o continente africano, uma forma, aliás, de aproveitar as oportunidades que se abrem, tanto a nível bilateral como regional. Declarações do presidente Lula da Silva na conferência de imprensa ontem, logo depois de ter participado como convidado na cimeira dos chefes de Estado e do Governo da União Africana, o essencial da conferência de imprensa do presidente brasileiro com o jornalista Levi Salomão. Lula da Silva define a África como um espaço extraordinário e de futuro para quem acredita que o Sul global será a novidade na nova economia mundial. Quando nós falamos de clima e quando nós falamos de transição energética e quando nós falamos de agricultura de baixo carbono, a gente olha o mapa mundo e a gente vê dois espaços extraordinários. Um é no continente latino-americano, dentro do mapa do Brasil, e o outro é no continente africano, com a quantidade exuberante de milhões de hectares de terras a serem exploradas para que a gente possa produzir a agricultura saudável que o mundo necessita, a agricultura de baixo carbono que o planeta precisa. Na conferência de imprensa, após participar na Cimeira da União Africana como convidado, Lula da Silva deixou claro que o compromisso do Brasil para com o continente africano tem raízes históricas. As vantagens comerciais são, no entanto, enormes. É um compromisso que a gente tem que assumir cada vez mais, porque acho que para um país em via de crescimento como o Brasil, um país com possibilidades extraordinárias como o Brasil, a gente tem que olhar apenas o nosso comércio com o chamado mundo rico, para a gente perceber que com a maioria dos países considerados ricos da Europa, o nosso comércio bilateral, o fluxo não ultrapassa 8, 9 bilhões de dólares. E com os países de desenvolvimento, o nosso comércio é muito maior e as possibilidades são enormes. Mais que compromisso, a determinação. Lula da Silva apresenta dados que comprovam o quanto o Brasil tem perdido ao estar de costas voltadas para a África. A gente já teve um fluxo comercial com a Nigéria de 10 bilhões de dólares. Hoje esse fluxo é de apenas 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Não tem explicação um país de 200 milhões de habitantes como o Brasil ter relações com a Etiópia de 126 milhões e a gente só tem 23 milhões de dólares de fluxo comercial. Mesmo com o Egito, que é a nossa maior balança comercial na África, são 2 bilhões e 800 milhões de dólares. É muito pouco. Para um país que quer ter voz e vez no mundo, é muito pouco. O próximo passo, disse o presidente do Brasil, é viajar, conversar com tudo e todos, na expectativa de vender o que o Brasil seja capaz de produzir e comprar o que o Brasil precisa. É que, sublinhou, tirar proveito da transição energética e da política de produção de alimentos de baixo carbono passa pela América Latina, pelo Brasil e pela África.
As listas dos candidatos do Movimento para a Democracia às próximas eleições autárquicas só vão ser divulgadas depois da reunião da Comissão Política que tem lugar ainda esta semana, um compasso de espera, porque falta ainda decidir os nomes para alguns municípios. A informação é confirmada pelo secretário-geral do MPD, que, entretanto, rejeita tecer considerações sobre uma eventual escolha do Ministro da Cultura e do Mar, Abrão Vicente, para o município da Praia e a rejeição da atual presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina. O que está na imprensa até ao momento é pura especulação. É claro que a especulação tem graus de probabilidade de acertar ou de errar. Nós não vamos comentar esses nomes. Como dissemos inicialmente, nós estaremos em condições de anunciar os candidatos às câmaras municipais do país nos próximos dias. E assim o faremos depois da decisão da Comissão Política. Está em condições de me dizer, a escolha foi feita com base em estudos, em sondagens? Tivemos um processo de escolha de candidatos, um processo que começou com a aprovação de um regulamento para a escolha de candidatos. Houve um processo de escolha de candidatos a serem sondados. Funcionamos de forma diferente nas câmaras onde nós temos um presidente da Câmara incumbente e nas câmaras onde nós não temos um presidente incumbente. E este processo tem, na parte final, instrumentos de decisão. Nos instrumentos de decisão temos as sondagens, que são uma parte do processo decisório, mas temos também uma análise política que nós fazemos a cada município e a cada realidade. As sondagens, sim, são relevantes, mas não decidem. Quem decide é a Comissão Política do MPD, com base nos diferentes instrumentos de trabalho que nós temos. Luís Carlos Silva revela que o MPD já dispõe de uma agenda que começa a ser cumprida logo depois da indicação dos candidatos pela Comissão Política. Uma agenda global, uma agenda nacional e depois desceremos ao nível municipal e local. Temos a intenção de promover um grande evento de apresentação de todos os candidatos. Temos um evento também para a apresentação da plataforma eleitoral do MPD, que é uma plataforma chapéu, que vai moldar as plataformas locais. Portanto, o MPD vai determinar um quadro de funcionamento dos seus municípios, um quadro claro de objetivos a serem alcançados nos diferentes municípios e um determinado formato de governance. Portanto, esse também será um documento que estaremos a apresentar, porque mais do que os candidatos, é importante a equipa, é importante o projeto e a ambição. Nós queremos que os municípios contribuam para transformar e acelerar o processo de desenvolvimento de Cabo Verde. Os planos do MPD passam pela manutenção das autarquias ganhas em 2020 e pela conquista do máximo de câmaras municipais, ora governadas pelo PICV. O Conselho Nacional do Partido esteve reunido ontem, decidiu as linhas gerais, os perfis dos candidatos. A decisão final fica para ser tomada numa reunião da Comissão Política, que ainda não tem data para a realização. Cabo Verde inicia hoje um workshop que visa dar corpo ao plano de ação da terceira fase Horizonte 2026 do Programa para a Governação Económica, reforço dos sistemas de gestão das finanças públicas e da fiscalização orçamental, que tem como beneficiários os países africanos da língua oficial portuguesa e Timor-Leste. O chefe da unidade de gestão recorda que o programa é informado por 5 pilares. O pilar da transparência orçamental e mobilização doméstica de recursos, o pilar do controle externo das contas e políticas públicas pelos tribunais de contas e parlamentos, o pilar do acompanhamento e monitoria por parte da sociedade civil dessas despesas públicas e o pilar da transversalização do género nos ciclos orçamentais e da promoção de economias mais equitativas. Esses pilares são os pilares essenciais e depois com assuntos transversais na inovação digital e a proteção do ambiente. Ricardo Godinho confirma que o workshop junta os atores estatais e não estatais das finanças públicas, que afinal são as instituições beneficiárias do programa. E num processo inclusivo, dinâmico, com a nossa facilitação, começar por apresentar de forma global o quadro macroeconómico e aquilo que são as realizações e o caminho feito nestes domínios em Cabo Verde, mas também os desafios
que as instituições continuam a enfrentar. As organizações da sociedade civil vão participar nesta fase? Vão participar, estão incluídas no programa, no terceiro pilar, que é a capacidade de acompanhamento e monitoria por parte da sociedade civil das despesas públicas. Dentro da sociedade civil, contamos vir a poder trabalhar com os mídia também e com a academia também. A sociedade civil encontra-se ainda numa fase muito incipiente no que respeita ao acompanhamento das despesas públicas, por isso mesmo, realça Ricardo Godinho, impõe-se o surgimento de um grupo que pode ser conseguido através de ações comuns a todos os atores. Há 4 formas de ações. A primeira é desenvolvimento de capacidades, treinos, formações, quer de tipo académico, quer de tipo profissionalizante, com trocas entre pares também. A segunda é sensibilização, iniciativas de promoção, de consciencialização. A terceira é transformações a nível institucional e de reformas legais. E a quarta é a inovação tecnológica e o uso das TIC. O Conselho de Finanças Públicas, os parlamentares, vão participar num workshop que começa esta segunda-feira. Estão convidados e confirmaram presença. A nível dos parlamentares, a administração parlamentar, com quem nós trabalhamos. E porquê a administração parlamentar? Por causa dos quadros parlamentares, mas também por causa da capacidade de tecnologia e utilização da inovação tecnológica para a abertura parlamentar, que está debaixo da administração parlamentar. Mas também os parlamentares da CEFO, a Comissão Economia, Finanças e Orçamento do Parlamento, estarão presentes, foram convidados e confirmaram a sua presença, assim como da rede das mulheres parlamentares por causa da transversalização do género. O Moçambique é o próximo país que avança com o workshop de planificação, já em março que vem. O Propolop Timor-Leste é financiado pela União Europeia e o PNUD, que também tem a gestão do programa. Lixo em obras de arte é o objeto da primeira oficina de arte de decorações. Começa hoje na cidade da Praia, decorre até sexta-feira. Participam 10 mulheres. É uma iniciativa da Primeira-Dama. A formação que pretende fazer da arte uma ferramenta de autoemprego, ao mesmo tempo que contribui na Nivaz para a preservação do meio ambiente. Ministrada pela especialista em arte, educação e transformação, a oficina de arte decorações propõe, por exemplo, explorar diferentes técnicas artísticas, sobretudo a de esculpir corações em caixas de madeira e outros materiais reciclados, explica a artista plástica brasileira. E essas caixas de madeira eu recuperei, pintei e coloquei esses corações dentro, que são de feltros, foi um material que eu fiz como piloto, mas que este material, este coração, pode ser feito com material que ela tenha disponível. A palha de banana, a madeira, o metal, o plástico. É isso que eu quero despertar, o aproveitamento do material, a reciclagem para ressignificar este objeto é muito importante, né? Então, você trabalha isso, trabalha a autoestima dessas mulheres e também trabalha a questão da geração de renda, porque elas, a partir desse trabalho, elas podem participar de feiras de artesanato e de arte. O que se espera no final dessa oficina é que as beneficiárias possam iniciar um negócio e, ao mesmo tempo, contribuam para a preservação do meio ambiente, diz Cida Lima. Essa é uma das campanhas no país, né, de preservar, e eu acho que a grande riqueza do país, além do mar, são as pessoas. Então, a gente tem que potencializar este bem que o país tem, não? Essa é a intenção dessa oficina. Espero que essas pessoas que vão participar de oficina, elas multipliquem isso nos seus bairros, nas suas comunidades, para que crie essa conscientização, né, essa consciência com relação ao ambiente. Nesta que é a primeira edição da Oficina de Arte Decorações, 10 mulheres foram selecionadas. O Centro de Design e Artesanato Criativo, no Parque 5 de Julho, na Praia, é o espaço que acolhe essa oficina, cuja cerimónia de abertura oficial acontece hoje pelas 9 horas.
Ayrton Cosolino é o grande vencedor em masculinos da primeira etapa do Circuito Mundial de Kitesurf que decorreu na Ilha do Sal. Reportagem com o jornalista Valdemar Almeida. Foram de uma sentada realizadas todas as provas da terceira ronda, de onde passaram 4 riders nacionais para os quartos de final, mas apenas 2 chegaram às meias finais. Um dos momentos altos desta ronda foi o emocionante duelo entre Mito e Machu. Emocionados, os 2 talentosos atletas exprimiram assim o seu sentimento. A minha onda que abriu, tinha chop, um caíno incrível. Fez andar a perder durante todo o tempo, mas não foi um tubo incrível ali no fim. Bro, vai divertir, mano. Força, mano. Foi emocionante, mano. Foi cool. Obrigado. Para mim, está só divertido até, como sempre. Nas meias finais, Mitu, conhecedor das ondas de Ponta Preta, derrotou o brasileiro Pedro Matos por 5 pontos de diferença e seguiu para a final. O segundo finalista completou o pódio, todo ele de azul, com 2 tubarões de Ponta Preta, Ayrton Cosolino, que venceu Gabriel Benetton e juntou-se a Mitu na final. Numa final com a duração de 30 minutos, Ayrton Cosolino conseguiu melhores ondas e, com manobras e tubos deslumbrantes, arrecadou a primeira posição no pódio. Ao saírem da água, foram carregados e, munidos de bandeiras de Cabo Verde, seguiram para o pódio. Para mim é um sonho, Mitu sempre motivou-me desde menino. Se cara para ele não estava ali, malta. Você treina todo dia. Ele foi a primeira motivação antes, quando comecei a primeira, ele está motivando a gente. Então, obrigado a Cabo Verde, me prometeu toda a minha família, todo o meu povo. Aquela primeira bandeira que eu queria se pendeu, E você, família está a ganhar, família está perdendo, está a ganhar de junho, está a perder de junho. Esse segundo lugar, não companheiro de você, vou atingir 10 aquele meta. A mim, por acaso, me treinar, já descontraído até, e só vai divertir, porque já não tive nosso pódio crioulo, mas Ayrton, pronto, está sempre na água de junho, e super um prazer estar lá na água na ele. Estou super contente, toda a população ali da gente que é de suporte, e estou emocionado, estou pressão também até, minha mãe está ali também, a primeira vez que estou a competir, então estou emoção demais, estou super contente de estar lá. Os tubarões azuis fazem sucesso agora, tubarões de Ponta Preta. Exatamente, a Sudáfrica muita gente fora, mas aquele gajo de Sudáfrica está fora, então não é ali. Na primeira posição, Ayrton Cosolino, segundo, Mito Monteiro, terceiro, Pedro Matos e em quarto, Gabriel Benetton. O kitesurf na Ilha do Sal, o Campeonato Mundial, regressa à antena às 8 no Jornal do Desporto com o jornalista Bem-vindo Neves. Os chefes da diplomacia da União Europeia debatem hoje as tensões no Mar Vermelho, ultimam detalhes da nova missão marítima para salvaguardar a navegação na rota, quando há também pedidos de suspensão do acordo de cooperação com Israel. O governo francês reduz a previsão de crescimento, promete uma poupança de 10 mil milhões de euros. Em entrevista ontem à TF1 francesa, o ministro da Economia, Bruno Le Maire, baixou de 1,4% para 1% a previsão de crescimento do produto interno bruto francês para este ano. No entanto, não estão em causa cortes a nível social nem a ajuda à Ucrânia. A Ucrânia, diz Carlos Santos, que a Rússia perdeu mais de 47 mil soldados, 364 tanques e 748 veículos blindados de combate. São informações divulgadas pelo Grupo Estratégico Operacional da Ucrânia na conquista a Avdiivka. A Rússia, por seu lado, alega que Kiev perdeu mais de 1.500 homens em 24 horas. Final deste primeiro jornal, edição para esta segunda-feira, hoje dia 19 de fevereiro de 2024, quando já passam sensivelmente 24 minutos das 7 da manhã. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.